Trabalha a equipe do Brasil. Luiz Gustavo, Davi Luiz. Levantamento na direita. Vamos ver lá o Hulk. Vamos ver o que faz. Sobrou pro Oscar, desceu, tem o Hulk na direita, levantou na boca do gol. Olha o Fred, olha o Fred! Conhecido no mundo como o país do futebol, o Brasil virou, durante a Copa das Confederações, o país do levante juvenil e popular. A presidente Dilma Rousseff. Já faz algum tempo, as pessoas têm começado a recolher exemplos de que a única forma de conquistar melhorias na sua situação de vida, de conseguir direitos, de conquistar um futuro decente, não é pela via individual, é pela via coletiva. E foi a indignação com a péssima qualidade do transporte público nas grandes cidades o estopim dos levantes e que unificou todas as pautas. Por quê? Porque o Brasil tem dinheiro, mas esse dinheiro não está sendo investido e não está indo para o povo, está ficando com os empresários e com a classe política. Então isso é a grande indignação. Obviamente que a partir de ver que tem dinheiro, tu vai cobrar o dinheiro para a educação, o dinheiro que não está indo para a saúde. Viva! Paga que tarifa! Ei! Viva! Paga que tarifa! Que começou como um movimento pequeno de reivindicação pela revogação do aumento das tarifas e que acabou se tornando um movimento muito grande porque estava defendendo uma demanda popular de fato e conseguiu conquistar a possibilidade de vencer. Então, a partir da luta que teve em Porto Alegre, que teve uma vitória lá de revogar o aumento das tarifas, revogação do aumento das tarifas em Goiânia, São Paulo, que foi de onde o movimento explodiu, nacionalizou e ganhou novas formas, inclusive, São Paulo se sentiu no direito de lutar e no direito de vencer. Porque em Porto Alegre, diferentemente do que sempre costuma acontecer, houve uma vitória. Claro que ela teve elementos próprios, porque em Porto Alegre se combinou uma grande capacidade de mobilização da juventude, que colocou 10 mil jovens num dia de uma tempestade, uma coisa que é rara de se ver, com uma capacidade de intervenção institucional que também é difícil ter, porque foram 2 vereadores do PSOL, que é um partido que se coloca contra o regime, que se coloca anticapitalista. Então, isso era diferente do que aconteceu no resto do país, porque nem sempre você consegue ter a sorte ou a virtude de contar com essa aliança, não é? A intervenção institucional foi muito importante porque se conquistou a liminar que fez o preço voltar. Mas o que fez com que a prefeitura não recorresse da liminar foi o protagonismo da rua, que a prefeitura do Fortunati não teve a coragem de enfrentar um movimento que era um movimento muito massificado. Mas acho que se criou um início de cultura de sair às ruas e reivindicar na ação direta, né? E houve um grande movimento do sindicato também, dos partidos de esquerda, a gente viu isso, que deixaram um pouco de lado a questão institucional para partir para ação direta e também a gente acha que foi ótimo, isso a gente não em nenhum momento a gente acha que o MPL fez qualquer coisa sozinho, né? É muito surreal pensar isso. Eu sou presidente do PSOL, nós tivemos desde o início nessa luta, desde o começo do ano, participando, apoiando, estando junto, mas sem querer aparelhar, sem querer se sobrepor, sem querer transformar essa luta, capitalizar essa luta para qualquer outro processo, porque o mais importante para nós era ter as conquistas políticas. Por isso que eu te digo, os 20 centavos eram muito importantes, porque os 20 centavos representaram um ganho real para a população. Eu acho que grandes questões estavam por trás desses 20 centavos. De 20 centavos a gente conseguiu questionar a política da escala dos bilhões. E pelas redes sociais isso se propagava como uma onda e muita gente apoiando, muita gente se identificando com essa luta e os movimentos foram aumentando. Mas a gente não tinha ideia que a população estava com tanta raiva assim. Né? E é importante essa raiva. Né? Porque foram 2 momentos, houve um momento de muito choque que o governo contava que ia dobrar o movimento, que ia quebrar o movimento, que ia colocar a polícia e reprimir brutalmente, iria conseguir. O ministro da Justiça Nacional,
o Zé Eduardo Cardoso disse que ofereceu a Força Nacional para ocupar as ruas de São Paulo, se fosse necessário, o Alckmin dizendo que tinha que reprimir, o Haddad dizendo que não negociava em situação de violência, quer dizer, uma tentativa muito grande de criminalização dos movimentos. E contava para isso com o apoio da imprensa. Teve um editorial da Folha um dia antes do ato que foi o mais repressivo, que foi a quinta-feira, 13 de junho. No dia anterior, a imprensa estava pedindo sangue na praia. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média, isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. O editorial da Folha dizia retomar a Paulista. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. No dia 13 foi uma repressão brutal. E esse ato ele conseguiu inverter o estado de coisas que estavam até agora, porque havia uma criminalização do movimento até aquele momento. E a gente seguiu num ato pacífico até chegar numa barreira policial, e esse ato estava acordado com a polícia. Eu fui responsável por ir conversar com o Tenente Coronel Benhur, que era o comandante da operação. Como todo mundo pode ver, a manifestação está pacífica, a manifestação tem bastante gente, e nós não estamos com a intenção de quebrar nada. A gente está num ato que está muito grande, não queremos quebrar nada. Falei para ele qual era o roteiro que a gente estava reivindicando fazer e que a gente tinha se disposto a fazer. E ele disse, olha, vocês estão de parabéns, é verdade, está um ato muito bom e a minha opinião é que vocês devem seguir. Nesse momento a polícia foi para a ofensiva. Cavalaria, bomba, tiro, a própria imprensa acabou sofrendo com isso, vários jornalistas feridos, foram 230 presos, a maioria sem nenhum motivo, gente que foi detida por portar vinagre, tinta guache. Isso gerou uma comoção popular muito grande, uma revolta da população muito grande, com cenas que passaram a ser divulgadas na internet, cenas bárbaras, por exemplo, num policial quebrando a própria viatura para incriminar os manifestantes, entre várias outras cenas que aconteceram naquele momento. Então foi uma repressão muito dura num primeiro momento, mas que o movimento conseguiu derrotar, porque o movimento foi se massificando e já a repressão não servia mais. Na segunda-feira seguinte, tem uma grande manifestação. Isso assustou o poder público. Ou seja, a gente não controla mais as pessoas como a gente achou que controlava. Um outro grupo que saiu do Largo da Batata, por volta das 5 horas da tarde, percorreu a Avenida Faria Lima. E nesse caminho, eles seguiram até a Avenida Luiz Carlos Berrini, que fica muito perto da TV Globo, e nesse caminho foram gritando palavras de ordem contra a TV Globo. Patrícia. Para retomar o controle, até Jabor pediu desculpas. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. De repente, tinha um grupo de pessoas isoladas que eram os vândalos, mas a manifestação era legítima. Não tem polícia, não tem violência! Em São Paulo, a gente perdeu a conta de quantas pessoas tinham e é uma manifestação que se espalhou por vários lugares, que parou de fato a cidade e que ao mesmo tempo também contaminou as outras cidades do Brasil e que mostrou que aquele movimento não ia parar até reduzir as tarifas. Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original, e temos que explicar as consequências desse gesto para o futuro da nossa cidade. Mesmo com 100 mil pessoas na rua, ainda se dizia que não ia revogar o aumento, que era impossível. E a gente viu que não é impossível, né? Que revogou e ninguém ficou sem escola, ninguém ficou sem hospital, até porque esses são impostos vinculados, você não pode desviar a verba de hospital para o transporte público, né? Era uma mentira do governo também. O que foi para nós uma vitória tremenda e que trouxe para a gente uma certeza. Com a luta é possível vencer, né? E isso seguiu embalando várias outras manifestações pelo Brasil afora. No Rio de Janeiro teve manifestação que chegou a 1 milhão. O processo democrático está colocado na rua como imenso desafio. Nós não fugimos da praça pública, nós fomos no ato e nós vamos brigar para que essa luta seja uma luta do fortalecimento de todos os sonhos que nós sempre tivemos. Porque essas pautas que hoje estão na rua com muita gente, ano passado estavam na nossa campanha.
Então, junho no Brasil é um marco, né, nesse processo aí de aprofundamento da crise e que colocou o Brasil, né, nesse circuito aí de grandes mobilizações, né, das revoluções que se deram durante esse período a partir de 2007. Este ano inicia a maior crise do capitalismo desde 1929. Neste novo período histórico de crises e incertezas, 2011 marca o despertar das mobilizações de massas e revoluções. Houve falta já marcada, já cobrada pelo Neymar. Vai se despedindo do futebol brasileiro com uma grande atuação. Acabou! Brasil, campeão da Copa das Confederações da FIFA. E sabe o que eu acho que é legal também, Luciano? Que o gigante acordou, né? O gigante estava adormecido, né? O gigante acordou por uma coisa que nós estávamos esperando há muito tempo. O povo acordou!